MK Ultra, o experimento mais perigoso da história. A guerra pela mente humana. No auge da Guerra Fria, enquanto o mundo se dividia entre esferas de medo e poder, uma das agências mais poderosas do planeta decidiu travar uma batalha diferente, não por territórios, mas pela própria mente humana. Chamaram o projeto de MK Ultra. Oficialmente era pesquisa comportamental. Na prática, foi um experimento industrial de crueldade científica financiado pelo Estado. Hoje, você vai ouvir, com dados, nomes e documentos, como governos transformaram hospitais em laboratórios de terror, como cientistas respeitados se tornaram algozes e como fragmentos queimados de arquivos ainda sussurram uma verdade que muitos prefeririam enterrar. Imagine por um instante que o pensamento humano pudesse ser quebrado e reprogramado. Imagine que isso foi tentado, repetidas vezes, por homens que acreditavam ter o direito de redesenhar a alma. Essa história começa em 1953, com uma ordem assinada no alto escalão da CIA e com a promessa, pérfida, de que a segurança nacional justificava qualquer método. Allen Dulles e Sidney Gottlieb foram nomes centrais. Dulles, no comando político, e Gottlieb, o químico-chefe, desenharam uma arquitetura secreta de subprojetos. O MK Ultra não foi um laboratório escondido. Foi uma rede que se infiltrou em universidades, hospitais psiquiátricos, prisões e até em casas particulares. Ao menos 149 subprojetos foram identificados posteriormente, espalhando técnicas que iam do uso indiscriminado de drogas até protocolos de privação sensorial e choque elétrico. Esses números, por si só, devem fazer você questionar: quantas vidas foram violadas em nome de uma paranoia geopolítica? As ferramentas eram, em aparência, simples e aterradoras. LSD e outros psicodélicos foram administrados sem consentimento, muitas vezes a pacientes vulneráveis ou a prisioneiros. Substâncias com nomes frios e técnicos eram injetadas, colocadas em bebidas, colocadas em pratos. Voluntários inconscientes eram observados enquanto suas percepções se quebravam. Havia testes com barbitúricos, com drogas paralíticas e com substâncias capazes de provocar amnésia. Havia também técnicas não químicas, privação sensorial por dias, isolamento auditivo, repetição contínua de mensagens em fitas, eletrólise e sessões de choque que buscavam fragmentar a personalidade. Médicos que deveriam proteger passaram a tratar pessoas como objetos de laboratório. Um dos centros mais conhecidos foi o Allen Memorial Institute, em Montreal, sob a direção do psiquiatra Donald Ewen Cameron. Cameron concebeu um método chamado depatterning, apagar padrões de memória e comportamento até que a mente ficasse vazia, para então ser reconstruída. Pacientes com depressão leve eram submetidos a um ciclo brutal de eletrochoques de alta intensidade, coma induzido por barbitúricos por semanas e repetição de gravações com mensagens. Relatos descrevem pessoas saindo desses tratamentos sem nomes, sem lembranças, sem identidade. Cameron, em artigos e conferências, defendia teorias que hoje soam monstruosas, mas naquele tempo encontravam financiamento e prestígio. A moral científica cedeu lugar à ambição de controlar. Operações como Midnight Climax demonstram o caráter experimental e voyeurístico de muitos programas. Em cidades como São Francisco e Nova York, a agência CIA montou safe houses, onde prostitutas, pagas pela agência, atraíam clientes que eram secretamente drogados para estudar os efeitos do LSD em indivíduos em ambiente social. A agência observava, do outro lado de espelhos unidirecionais, o desmantelar da consciência de homens comuns. Esses não eram prisioneiros de guerra ou inimigos declarados, eram civis usados como testes humanos, e seus rostos nunca apareceram nos relatórios oficiais. Pense, a instituição que deveria zelar pela legalidade, transformando a vida cotidiana em um campo de provas.
Entre as vítimas e operadores, há nomes que não se apagam. Frank Olson, químico ligado a programas do governo, foi, em 1953, drogado por seus superiores durante uma reunião. Semanas depois, após exibir sinais de pânico e dúvida sobre o que fazia seu trabalho, foi encontrado morto, caído de uma janela de um hotel em Nova York. A versão oficial falou em suicídio. Documentos e investigações posteriores, incluindo a exumação de seu corpo, levantaram evidências de que sua morte talvez não tenha sido um simples ato autônomo. O caso de Olson virou símbolo. Um homem que conheceu o expediente e que pagou com a vida por saber demais. Quando o escândalo começou a emergir publicamente na década de 1970, o pânico também tomou conta dos corredores do poder. Em 1973, em meio ao terremoto político do Watergate, o então diretor da CIA ordenou a destruição extensa dos arquivos ligados ao MKUltra. Relatórios, listas de participantes, formulários de consentimento ou a ausência deles foram queimados. 20 anos de experimentos reduzidos a cinzas. Ainda assim, fragmentos escaparam. Foi desses fragmentos que senadores e comissões extraíram provas suficientes para escancarar ao público uma parte do horror. O Comitê Church, no Senado, e a Comissão Rockefeller produziram relatórios que abriram a porta para o espanto nacional. Auditores e jornalistas encontraram pagamentos a universidades, médicos pagos como consultores, contratos com hospitais psiquiátricos e até com igrejas. Instituições respeitadas que se vangloriavam de ética foram cúmplices. Milhares de pessoas, prisioneiros, pacientes, soldados, foram submetidos a subprojetos secretos sem nunca saber que faziam parte de um experimento de Estado. Quando o relógio da verdade começou a marcar, milhões de páginas ainda permaneciam desaparecidas. As técnicas desenvolvidas naquele período não foram, como muitos imaginam, apenas crueldade pontual. Elas geraram conhecimento prático sobre vulnerabilidade mental, sobre como induzir confusão, submissão e sobre mecanismos de sugestão que operam mesmo sem drogas. Documentos descrevem tentativas de criar assassinatos sob hipnose, de descobrir agentes que não se lembrassem de atos cometidos, de testar substâncias que deixassem o sujeito em estado de dependência ou obediência. Testes com hipnose, questionamentos sem leitura de consentimento e tentativas de fragmentar a identidade emergem em relatórios. E muitos desses relatos foram posteriormente verificados por pesquisadores independentes ao analisar os poucos documentos sobreviventes. O legado é triplo e corrosivo. Primeiro, o impacto humano. Vidas destruídas, famílias despedaçadas, vítimas que saíram de hospitais sem o fio de suas histórias. Segundo, a mancha institucional. Universidades e hospitais que perderam a aura de proteção para se tornar instrumentos de uma política secreta. Terceiro, a evolução do controle. A maneira mais perturbadora de todas. Se o objetivo original era criar instrumentos para extrair informação ou controlar agentes inimigos, a capacidade adquirida de manipular comportamentos e emoções se revelou um modelo que transcendeu laboratórios. Hoje você não precisa de seringas para pressionar a vontade de alguém. Você precisa de narrativas, de repetição, de microsegmentação e de plataformas que conhecem você melhor do que você mesmo. Os ensinamentos do MKUltra foram reciclados. As técnicas de sugestão, de repetição e de construção de contexto foram incorporadas em áreas como publicidade, campanhas políticas e engenharia de consentimento digital. Algoritmos aprendem o que excita, o que indigna, o que prende. Mensagens são calibradas para explodir numa comunidade e implodir noutra. A manipulação que outrora exigia quartos escuros e drogas, hoje precisa apenas de feeds e tempo de atenção. A pergunta que fica é brutal. Quantas das escolhas que você acha suas foram, em algum grau, guiadas por um sistema que aprendeu a pressionar seus gatilhos emocionais? Não é mera teoria da conspiração dizer que o poder aprendeu a usar a ciência contra as populações. Os documentos que escaparam da queima mostram um padrão claro: justificar excessos em nome da segurança, financiar pesquisas sem supervisão
e encobrir resultados inconvenientes. E quando um dos protagonistas, Sidney Gottlieb, envelheceu, sua trajetória foi descrita por alguns como a de um homem que justificou e depois se envergonhou. Outros preferiram o silêncio. Mas muitos nomes jamais foram expostos ao sol. Muitos relatos ainda permanecem atrás de lacres e sigilos. A verdade que se impõe é esta. MK Ultra não foi um erro isolado. Foi um manual de possibilidades. A tentativa de quebrar e refazer mentes deixou técnicas, memórias e, sobretudo, lições sobre como o conhecimento científico pode ser pervertido quando submetido ao poder absoluto. O que você ouve em teorias sobre manipulação em massa, microtargeting e engenharia social tem raízes mais antigas do que gostaria de